Bem-vindos ao LinguaWire Português B1. Hoje trazemos duas histórias, livros usados e a suspeita de ligação à IA. Também uma proposta para acabar oficialmente com a guerra entre as duas Coreias. Para o ajudar a entender este episódio, em linguawire.com encontra as transcrições, as traduções para inglês e o vocabulário explicado. Livros usados, grandes encomendas e uma suspeita sobre inteligência artificial. Agora vamos falar com Ana, a correspondente da LinguaWire para a tecnologia. Obrigado, João. Sim, há algo de estranho a acontecer no mercado dos livros em segunda mão. Estranho mesmo. O que é que os livreiros estão a ver? Durante os últimos meses, várias livrarias independentes têm visto encomendas enormes e pouco normais. Livros que estavam à venda há muito tempo estão a ser enviados para armazéns longe dali. E isso não parece o comportamento de um leitor comum. Não, de todo. Um livreiro disse que numa semana normal vende 2 ou 3 mil livros, mas recebeu uma única encomenda de uma empresa canadiana. Essa encomenda equivalia ao que ele costuma vender em 7 dias. Isso é um salto grande e os livreiros sabem para onde vão esses livros? Ainda não. O que existe é uma suspeita cada vez mais forte. Os livros podem estar a ser comprados para treinar sistemas de IA e não para ir parar às estantes de leitores. Ou seja, livros baratos e esquecidos podem acabar a alimentar tecnologia muito cara. Exatamente. Há aqui um detalhe importante. Em documentos judiciais nos Estados Unidos, um juiz decidiu no ano passado uma coisa importante. Disse que usar livros comprados assim para treinar software de IA não violava a lei de direitos de autor desse país. Isso ajuda a explicar a pressa de algumas empresas? Pode ajudar, sim. A decisão surgiu de um processo contra uma empresa de IA chamada Anthropic, movido por 3 autores. O juiz disse que o uso desses livros era muito transformador. Por isso, era permitido ao abrigo da lei norte-americana. E depois surgiu também a ideia de livros destruídos no processo, certo? Certo. Quando alguns documentos foram tornados públicos, apareceu a informação de que livros estavam a ser destruídos. Isto aconteceu durante o treino do chatbot Cloud. A empresa diz que usa dados da internet, conjuntos de dados comprados e dados que cria ela própria. E acrescenta que não compra nem destrói livros raros ou antigos. Mesmo assim, para um livreiro isso deve ser difícil de aceitar. Muito. Alguns dizem que é bom vender títulos que ninguém compra há anos, mas também admitem que seria triste ver esses livros destruídos no fim. Há livrarias que estão a receber livros muito raros. Há também edições antigas com valor histórico. Portanto, o problema não é só comercial, também é cultural. É isso. Esta história mostra uma tensão muito atual. De um lado, empresas que querem muita informação. Do outro, livros que podem ter valor, memória e até raridade. E os vendedores ficam no meio, com mais negócio, mas também com dúvidas éticas. E há outro ponto curioso. Falamos de romances populares e também de textos raros, até em latim. Isso reforça a suspeita? Sim, porque a variedade chama atenção. Livros estranhos, antigos ou difíceis podem ser úteis para melhorar modelos de linguagem. Por isso, para alguns livreiros, as encomendas parecem aleatórias, sem regra visível. Coreia do Sul propõe conversas para acabar oficialmente com a guerra. Agora vamos falar com Miguel, o correspondente da LinguaWire para assuntos internacionais. Obrigado, João. Sim, o presidente sul-coreano propôs conversas diretas com o Norte. E a proposta é bastante forte porque fala mesmo em acabar com a guerra. Exatamente. Lee Jae-myung sugeriu negociações para terminar oficialmente a guerra entre as duas Coreias. Ela continua tecnicamente ativa. Ele falou disso numa cerimônia pelo Dia da Libertação.
Mas a guerra não terminou já em 1953? Terminou o combate principal, sim, mas não houve tratado de paz. Houve apenas um armistício, ou seja, uma trégua. Por isso, os dois países continuam tecnicamente em guerra até hoje. Então a proposta não é simbólica, tem peso legal e político. Tem, e também tem peso de segurança. Lee falou num sistema de segurança em vários níveis. Isto serve para evitar incidentes na zona desmilitarizada, a DMZ. Também disse que quer discutir formas práticas de travar o avanço nuclear do Norte, E por que motivo isto é tão urgente agora? porque a tensão continua alta. A Coreia do Norte tem testado mísseis balísticos. Esses mísseis são capazes de transportar ogivas nucleares. Em Seul e no Japão, isso é visto como uma forma de intimidação e de demonstração de poder. Há também um lado político interno em Seul, não há? Lee chegou ao cargo no ano passado. Isso aconteceu depois de Yoon Suk Yeol ter sido destituído. Ele foi destituído por tentar declarar lei marcial. Desde então, Lee tem tentado melhorar a relação com a Coreia do Norte e também com a China. E o Norte respondeu? Ainda não respondeu à oferta. Mas o regime norte-coreano publicou notícias das suas próprias cerimônias do Dia da Libertação. Houve uma homenagem e guarda de honra para Kim Jong-un. Parece haver duas mensagens ao mesmo tempo, abertura e distância. É mesmo isso. Lee pediu conversas face a face para coexistência pacífica e crescimento mútuo. Mas por agora, Pyongyang mantém o tom duro. Ainda lançou um míssil para o mar esta semana. Foi pouco antes de exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Portanto, há um gesto de diálogo, mas também sinais claros de pressão. Sim. E esta história mostra como, na Península Coreana, qualquer tentativa de aproximação tem de lidar com história antiga. Também tem de lidar com armas, alianças militares e medo de nova escalada. É um equilíbrio muito frágil. Vamos rever palavras úteis da história dos livros. Primeira palavra, o armazém, significa um espaço grande onde se guardam coisas, muitas vezes caixas ou mercadorias. Na história, os livros estavam a ser enviados para armazéns longe dali. Exemplo, o pacote ficou no armazém durante 2 dias. Segunda palavra, a encomenda, significa algo que alguém pede para comprar. Na história, os livreiros receberam encomendas enormes e pouco normais. Exemplo, fiz uma encomenda online de 2 livros. Terceira palavra, raro. Na história, falou-se de livros raros e antigos. Significa que existem pouca quantidade e é difícil de encontrar. Exemplo, esse livro é raro e muito procurado. Agora a gramática estar a plus infinitivo. Usamos esta estrutura para falar de uma ação que está a acontecer neste momento ou numa fase atual. Exemplo 1. Várias livrarias estão a ver encomendas enormes. Exemplo 2. A empresa está a usar dados da internet. Repete, está a acontecer. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.